chega pela Thaís Arbex, a íntegra da denúncia. Atenção, o ministro da Educação foi denunciado nesta segunda-feira pela Procuradoria-Geral da República por crime de homofobia. Atenção, a Procuradoria-Geral da República denunciou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pelo crime de homofobia. Eu peço para Renata Agostini, Leandro Rezende e Yuri Pita virem para cá. De novo, as informações são da Thaís Arbex, que obteve a íntegra do documento, e a gente vai passar a detalhar agora para vocês. Para entender de onde essa história começa, o ministro concedeu uma entrevista. Aqui tem, inclusive, a data, em 2020, para o jornal O Estado de São Paulo. E nessa entrevista, o ministro Milton Ribeiro falou ali, ele deu a entender... Olha só, ele foi perguntado se educação sexual não deveria ser tratada em sala de aula, inclusive para proteger as crianças contra abusos sexuais. E o ministro disse, nesse particular, sim, pois existem temas que podem ser tocados para evitar que uma criança seja molestada, admitiu o ministro. E aí depois ele diz, por outro lado, que a erotização das crianças não pode ocorrer, como o vídeo que corre na internet das meninas aprendendo a colocar uma camisinha na boca. O ministro, essas são as palavras do ministro. Diante da resposta do ministro, a jornalista do Estado de São Paulo pergunta, então, se esse vídeo ocorria dentro de uma escola pública. E aí o ministro diz que sim, está numa escola, que é só procurar e etc. e tal. Aí o ministro começa, né? Assim, é importante falar sobre como prevenir uma gravidez, mas não incentivar discussões de gênero. Quando o menino tiver 17, 18 anos, ele vai ter a condição de optar. E não é normal. A biologia diz que não é normal a questão de gênero. A opção que você tem como adulto de ser homossexual, eu respeito. Não concordo. E segue o ministro da Educação. É importante mostrar que há tolerância com os homossexuais, mas não pode normalizar isso e achar que está tudo certo, que é uma questão de opinião. Eu acho que adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo, é assim que o ministro fala, essa palavra não pode ser utilizada dessa forma, tem um contexto familiar próximo, basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas. Falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Veja o menino de 12, 13 anos optando por ser gay, nunca esteve com a mulher de fato, com um homem e caminha por aí. Bom, foi isso que disse o ministro, né? Disse que gays são frutos de famílias desajustadas. Foi isso que ele disse. Utilizou uma palavra, o ministro era inclusive reitor aqui de universidade, então ele sabe que esse sufixo aí, esse ismo, não é utilizado porque ele costuma indicar doença, problema, ele é pejorativo. A gente fala dos homossexuais, a gente fala de homossexualidade, a gente não fala de homossexualismo. Bom, o Procurador-Geral da República vai, no final dessa peça, meninos, registre-se que, por fim, o denunciado recusou oferta de acordo. Atenção, a Procuradoria ofereceu um acordo para o ministro, declinando da via do processo penal negociar, quiçá ali tentando, então, evitar uma pena, né, na Corte Constitucional. O procurador, então, aqui no caso foi Humberto Jacques de Medeiros, então, ficou sem opção e apresenta a denúncia para o Supremo